Olá, querido. Tudo bem com você? Vamos fazer uma reflexão hoje no texto de Números 32. Número 32, versículo 11 ao 13. Vamos ler a palavra juntos? E obrigado por você estar aí, tá bom? Para nós juntos meditarmos naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Abra Números 32, versículo 11 a 13. Certamente os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porque perseveraram em seguir o Senhor, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fez-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumisse toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Querido, aqui temos uma sentença que foi cumprida, muito séria. Uma nação inteira adulta perdeu a promessa. Todos os adultos que saíram do Egito, segundo o texto, não entraram em Canaã, por causa da sua rebelião, por causa da sua falta de fé. Para aqueles que conhecem a história, estão com a mente refrescada. Quem não está, vou tentar refrescar rapidinho. Moisés estava quase vendo, ou já vendo Canaã, a terra prometida por Deus para os filhos de Deus habitarem. Porém, todavia, Moisés, antes de fazer suas estratégias de guerra para guerrear contra aquele povo, ele pediu para 12 homens fazer uma visita àquelas terras para mapear, para conhecer e trazer as informações. E esses 12 homens foram olhar Canaã e eles voltaram. Quando eles voltaram, trouxeram o relatório, lógico, e esse relatório apresentaram para Moisés e também para os líderes e para o povo. 10 daqueles 12 homens começaram a fazer suas narrativas, e as narrativas realistas também do que tinham lá. Só que eles também exageraram um pouco, e a falta de fé e confiança deles, eles chegavam a dizer que se sentiam gafanhotos sendo devorados, porque eles não tinham confiança em Deus ao ponto de acreditar que Deus poderia transpor aquele obstáculo para eles. E eles inflamaram a terra, eles provocaram aquela multidão. O pessoal ficou tão alvoroçados, o pessoal ficou tão triste, tão revoltados, que quando Josué e Caleb tomaram a palavra e também reconheceram os gigantes que lá tinham, as muralhas que lá tinham, as dificuldades eram reais. E Josué e Caleb não esconderam elas. Eles foram e disseram, olha, realmente tem essas coisas. Porém, todavia, o amparo deles já foi retirado, porque o Senhor está conosco. Josué e Caleb tinham fé em Deus ao ponto de acreditar que mesmo com aquelas dificuldades reais, elas não seriam obstáculo para eles possuírem a terra prometida, porque eles acreditavam que Deus ia transpor os obstáculos. Essa rebelião desse povo foi tão grande, aqueles 10 homens conseguiram provocar tanto a ira daquele povo, que aquele povo decidiram apedrejar Josué, Caleb e também o tal de Moisés. Eles ficaram muito eufóricos, e isso provocou muita ira de Deus, ao ponto de Deus dar uma sentença: por falta da fé de vocês, por falta de vocês perseverarem em confiar em mim, vocês não vão herdar a terra prometida. E de fato, como diz a história dos hebreus, os adultos acima dos 20 anos não herdaram a terra. Ficaram errantes no deserto até suas vidas serem ceifadas. E a geração mais nova que entrou em Canaã, e Josué e Caleb entraram juntos, né? E Deus seja louvado porque Deus cumpriu a promessa na vida desses 2 homens. O que nós podemos rapidinho, querido, tirar de lição daqui desse pequeno episódio, ou um grande episódio se for entrar em detalhe, né? Eu tiraria 3 lições, certo que são várias. A primeira é, não existe necessidade de nós escondermos ou de nós não olharmos para a nossa realidade, ao ponto de dizermos que não temos dificuldade, sendo que nós temos. Josué e Caleb não esconderam as verdades das dificuldades da terra. Eles não chegaram dizendo para o pessoal que não tinha gigante, que não tinha cidades fortificadas. Eles disseram, tem gigante, tem cidade fortificada, o povo lá é povo de guerra, nós vamos ter dificuldades para vencê-los.
mas Deus é conosco, nós vamos vencer porque Deus é conosco. Ou seja, a esperança dos dois não estava nas habilidades deles, ou em esconder as coisas para o povo. A esperança deles estava em Deus, mas eles não esconderam as coisas. Ou seja, não existe necessidade de nós não sabermos o inimigo que nós temos para enfrentar. Como você está? Eis a pergunta. Você tem alguma dificuldade para enfrentar? Você tem alguma luta para travar? Você tem algum desafio para vencer? Você precisa conhecê-lo. Você precisa reconhecê-lo e saber que ele é difícil. Não é errado. Você precisa saber o tamanho do seu Golias, se ele é grandão e o que você precisa. Você tem que conhecê-lo. É necessário você conhecer o seu inimigo de guerra ou os seus desafios da sua vida. E não precisa mentir para você mesmo nem para ninguém, porque os desafios da vida são reais. Porém, todavia, o segundo ponto que eu quero observar com você, quando você faz uma avaliação do tamanho do seu inimigo, do tamanho do seu obstáculo, do tamanho da sua dificuldade, do tamanho da bronca que você tem para resolver, o caminho correto não é entrar em desespero. O caminho correto é colocar suas impossibilidades nas mãos do Senhor. Porque as nossas impossibilidades nas mãos do Senhor, elas se tornam possíveis, se tornam possibilidades para nós. Porque Deus abre portas desconhecidas. Eles acreditaram na realidade que tinham na frente. Mas também acreditaram que Deus tinha capacidade de transpor tudo. Entendem? Você não precisa esconder as verdades de você ou de alguém. Você precisa saber o tamanho do inimigo que você tem para enfrentar. Mas você também tem que saber que, independente dos seus desafios, independente das impossibilidades humanas, nós servimos um Deus que tem capacidade de transpor qualquer barreiras. E eu desafio você a fazer o que está em Hebreus 11, versículo 6, que lá diz: é impossível agradar a Deus sem fé. Não tem como nós agradarmos a Deus se não tivermos fé. Exercite sua fé. Desafia você mesmo. Coloque Deus em prova. Deixe Deus trabalhar por você. Deixe Deus vencer seus gigantes. Existem muitos gigantes. Existem muitas cidades fortificadas. É a pergunta que eu faço para você. Você tem algum gigante para vencer? Você tem alguma cidade fortificada para vencer? Qual é o seu desafio? Qual é a sua bronca? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua dor? Qual é seu medo? Você tem que pensar nisso. Foca. Eu tenho isso para vencer. Traz isso na presença de Deus e deixa Deus trabalhar para ti. E você vai ver que você poderá se surpreender, porque Deus é Deus para dar a vitória àqueles que acreditam nele. E só relembrando, Josué e Caleb entraram na terra prometida. Josué já um pouco velho, se não me engano, agora com 85 anos de idade, quando possuiu Hebron. Mas um homem ainda vigoroso, saudável, guerreando suas guerras. Porque Deus conservou sua vida e ele entrou na terra prometida. Ele entrou na terra prometida. Porque Deus prometera que ele e Josué entrariam porque eles foram fiéis. Creia, confie em Deus e Deus fará o restante por você. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos e que te agradecemos porque ainda estamos vivos, porque estamos aqui ouvindo a tua palavra. E pedimos, Senhor, que tu nos ajude a confiarmos em ti, pois o segredo da vitória é confiança em ti, porque o Senhor é quem dá as vitórias e não as habilidades humanas. Que a tua mão esteja com cada um que está me ouvindo, comigo, e nos ajude a confiarmos mais em ti. Em nome de Jesus. Amém.